E aí galera, beleza? Gravar aqui para vocês esse Kickstarter de 2017, foi entregue em 2018, Neanderthal, ok? É um jogo da Sierra Madre Games, design é o Phil Eklund, 1 a 3 jogadores. É um card game tem um gerenciamento de tableau aí, tem alguns dados, mas o foco mesmo é o gerenciamento do seu tableau e da sua tribo, tá? Eu vou mostrar os componentes do jogo e depois a minha ideia é fazer um gameplay, regra, porque como é um jogo um pouco médio pesado, ele é um pouco complicado na questão das regras, das terminologias, eu acho que a melhor maneira de explicar é jogando o jogo. Se for explicar as regras vai ficar confuso, certo? Mas vamos lá primeiro para os componentes e aí vocês vão entender melhor na hora do gameplay. O jogo vem com 2 player aids, que aqui tem o resumo de tudo mesmo, da iconografia, dos passos, tabelas com estatística dos dados, cara, tem tudo aqui, a ordem das fases do round. Esse aqui foi um stretch goal do Kickstarter. Vem com esses discos que representam o vocabulário dos jogadores e essa pecinha referente ao primeiro jogador, é como se fosse uma ponta de lança. Essas peças vêm em 3 cores diferentes, certo? Onde cada cor representa um tipo de vocabulário. E aí eu vou explicar melhor quando a gente for jogar, certo? Elas têm uma textura, é uma resina e tem uma texturazinha isso aqui. E isso é uma coisa legal do Kickstarter e quando o designer está interagindo com a comunidade no processo, né? Essa questão das peças serem resina, redondinho, com essa textura, foi uma ideia dos usuários, foi sugestão dos usuários, tá? Para ficar mais temático. Ficou bem legal isso aqui, tá? Eu veio com esses 10 dados, corzinha verde aqui, bonitinho, tá? É um dado pequeno, tá? Mas é um dado bom. O jogo vem com uma série de meeples, onde cada cor dessa representa um tipo de ser humano que viveu há 45 mil anos atrás na Era Glacial. Cada série dessas tem um meeple diferente, que é o que eles chamam de alfa, que é um meeple mais marombadozinho, certo? É um pouco maior, esse aqui, ó. Ele é um pouco maiorzinho, que é o alfa do grupo. O jogo vem com 3 tableaus, que é referente aos 3 tipos de humanos. Vocal Archaic Man, que é o Homo heidelbergensis, Vocal Cro-Magnon, Homo sapiens, nós, e o Vocal Neanderthal, Homo neanderthalensis. Mudam algumas características em cada um deles, certo? Principalmente na questão do vocabulário inicial, quais são as potencialidades de cada tipo deles no desenvolvimento, né, da linguagem. E o outro lado é como se fosse a evolução dele, caso ele vire tribal, tá? Aqui é como o ser humano isolado. Ele tem linguagem, mas ele não tem, digamos assim, ideias, né? Ele só se comunica, mas não tem ideias. Aqui entra no quesito já na questão tribal e aí começa a desenvolver culturalmente, socialmente e as ideias começam a aparecer. O jogo vem com essa tabelinha aqui, que é como se fosse uma tabela de achievements, né? De objetivos. Alguns são bem simples, outros são mais complicados, mas é uma coisa 100% pessoal, sua, para você ter como objetivo no jogo, né? Por último, o jogo vem com esse deck de cartas. Aqui tem, eu acho que são 1, 2, 3, vamos botar 3 decks nessas 3 cartas. Eu vou deixar essa aqui por último. O jogo vem com esse deck aqui, que são o deck das filhas e de eventos. Para quem já jogou Biogênese sabe que ele tem um sistema similar. O evento olha aqui a sequência do evento, a ordem dos jogadores. Aqui tem um texto, aí quando você gira é a carta de filha. E aí aqui tem a descrição do perfil da filha, como trazer ela para a sociedade, a habilidade que ela tem, em que turno ela tem essa habilidade. É um jogo bem temático, tá? Se eu fosse dar um exemplo aqui, ó, matriarca. Para você trazer uma matriarca para a sua tribo, você precisa de 3 tipos de vocabulário e a habilidade dela é que ela é eusocial. Ela tem a capacidade de reunir espécies. Tanto as cartas como o próprio manual, nos rodapés, tem muito texto temático explicando do porquê daquela regra, porquê daquela mecânica, porquê que funciona daquela forma aquela ação no jogo, certo? Tem um contexto. Fora isso, nós temos outros 2 decks aqui, que são os decks das conquistas, que podem ser animais ou ideias. No polo, aqui no lado norte da camada polar e aqui do lado sul. O que muda aqui é o perfil da criatura do animal, certo? Vou começar aqui pelo lado sul. O que eu notei é que no lado sul alguns animais são mais fáceis
de serem caçados, de serem conquistados, tá? Algumas cartas, elas fora o animal, ela tem um outro lado aqui, que é a domesticação do animal, certo? Por exemplo, aqui ó, o animal é o jumento europeu. Se você virar, você pode domesticar ele, por aí vai. Tem outros animais aqui, cavalo, aqui o próprio elefante, e por aí vai. Animais do lado sul. E os animais do lado norte são animais um pouco mais agressivos. A diferença aqui também é que você pode também, se quiser, domesticar ou adquirir tecnologia. Por exemplo, aqui não é um animal, aqui é uma carcaça. E se você virar, vira uma tecnologia, certo? Roupas. Nós temos a sexualidades na questão da tribo, né? De como a sexualidade é manifestada dentro da tribo socialmente, culturalmente. E nós temos 3 tipos aqui. Nós temos o harém, pair bonding, que seria a monogamia, e o promíscuo, tá? A diferença entre eles, além da questão dos pontos no final do jogo, que muda de acordo com o comportamento, são determinadas penalidades ou habilidades que esses perfis sociais de sexualidade têm no jogo. Por exemplo, pair bonding, as personagens de cunho feminino, que são as filhas, Doras, que eles chamam, essas habilidades só ficam disponíveis quando ela casa. Ok? No harém, os maridos eles podem se movimentar e mesmo depois de virar tribal, ele tem benefício, porque existe depois que vira tribo, as regras do jogo mudam um pouco. E por último, promíscuo, certo? Que a desvantagem é que ele não pode casar. Não pode. E não casar às vezes é um problema, vocês vão entender melhor depois no jogo, tá? Outra coisa é que, dependendo da sexualidade, muda o nível de comunicação que você começa no jogo. Se você for pair bonding, você começa com um vocabulário alto, quer dizer, nenhum disco é travado. Se você começa com harém, seu vocabulário fica um pouco mais limitado, você vai perder um disco de cada tipo, ele sai do jogo. E se você tiver como promíscuo, você perde 2 discos de cada tipo de vocabulário, certo? Isso são desvantagens no jogo. Vamos dar uma ver aqui no setup. E a gente começa a ver uma jogatina e aprender aí rapidinho. Vamos nessa. Eu vou fazer o setup aqui do jogo, tá? A primeira coisa que ele fala é você pega 10 cartas referente às filhas, as Doras, e coloca numa pilha aqui separada. O restante você deixa para trás. Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O restante eu vou colocar aqui. Depois a gente separa o bioma do lado norte e o bioma do lado sul. Depois disso a gente abre 6 de cada em 2 fileiras. Então vamos lá, abrir aqui. 6 e mais 6 aqui embaixo. Esses são os animais que a gente vai poder caçar agora no momento e que estão lá disponíveis. O jogo ele é dividido em rounds e a diferença de um round para o outro quando passa é mais ou menos 800 anos, por aí. Os jogadores escolhem quem vão ser, certo? Em cada situação a gente pode sortear. Isso aqui geralmente eu sorteio quando vai jogar. O jogo ele pode ser competitivo, no caso 1 ou 2 jogadores, né? Cada um escolhe um. Ou você pode jogar também solo. Você pode escolher jogar com os 3 ou jogar com 1. Tá? A regra muda um pouco quando você joga os 3. Vamos colocar os 3 disponíveis aqui. O lado que você coloca para cima é o lado que eles chamam de local vocal, certo? O outro lado, como eu disse antes, é o lado tribal. Depois vem as cartas da sexualidade, que pode ser sorteado. Tá? Eu vou colocar um de cada. Vou colocar o Homo sapiens como pair bonding, o Homo arcaico como promíscuo e o Neandertal como harém. Cada tribo recebe todos os seus membros junto com o alfa, que está aqui perdido aqui nessa pilha em algum lugar. Está aqui ele, o alfa, fortão. De todos os tribesmen, né, de todas as pessoas, todos os meeples que a gente recebeu, a gente começa com 6, e esses 6 são os membros da tribo disponíveis para caçar, certo? Coloca eles aqui. O restante deixa para acesso aí pelo jogador. Cada humano recebe 5 discos de cada cor, certo? Lembrando que cada cor dessa é referente a um tipo de vocabulário. Os discos pretos são referentes ao vocabulário técnico. Os discos amarelos
são referentes ao vocabulário social e os discos beges, né, branquinhos, são referentes ao vocabulário da natureza. Tá? Cada um começa com 5 de cada. Cada jogador pega um Tribesman extra, certo, da pilha e adiciona aqui. O que acontece é que todos os jogadores vão começar com um Elder, digamos assim, com um sábio, tá? Onde os sábios, os Elders que eles chamam aqui, é como se fossem membros da tribo que são treinados, eles viraram especialistas naquilo. Tá? Nós temos 4 posições aqui, que é o Trapper, que sabe fazer armadilhas, o Firestarter, que é o cara que cuida do fogo, né, comida, o Caçador e o Knapper, que é outro tipo de caçador. O jogo todo mundo começa com 1 no Firestarter. Então, no caso, todo mundo já começa com um, digamos assim, um professor em fazer fogo. Agora, cada jogador, da sua quantidade de discos que ele tem disponível, ele vai pegar um que é o conhecimento que aquele tipo de humano já começa. No caso aqui, o Archaic Man, ele já começa com conhecimento no vocabulário técnico e da natureza. E aqui ele diz a cor do disco, então a gente já começa com um conhecimento aqui. O Neandertal começa com conhecimento técnico e social, e o Homo sapiens começa com conhecimento social e da natureza. Agora a gente vai pegar um disco desse e colocar embaixo desse Elder que a gente começa aqui no local onde tem o Firestarter. Isso quer dizer que esses 3 Elders são imaturos ainda, tá? Para virar maduro ele tem que tirar, para amadurecer na verdade, ele tem que tirar esse disco aqui. Aí depois vai ver como é que faz isso. E por último, agora são as penalidades da sexualidade. Cada sexualidade vai colocar discos da sua pilha, né, correspondente aos números que tem aqui no cartão. No caso aqui, o pair bond, no monogâmico, nada. O promíscuo, você tira 2 discos de cada e coloca aqui. Aí você me pergunta, por que eu não coloco fora da mesa? Porque você pode mudar o comportamento social dos seus personagens durante o jogo, da sua raça humana, tá? Hoje ele é promíscuo, pode ser que ele possa virar outra raça. O verso da carta indica isso. Cada carta tem um frente e um verso, que são as sexualidades que você pode adquirir durante o jogo, né? Vai adquirir não, né? Assumir, vamos botar assim. Por último, você indica o primeiro jogador. E aí faz um sorteio com dado, o que você preferir. Beleza? Vamos começar a jogar.